Oi. Não, então, boa tarde, obrigada a todo mundo, muito legal, obrigada Mark, obrigada Carla, maravilhoso esse programa, achei muito legal. A ideia desse programa surgiu do encontro com a Sandra Cinto, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Alaide Alves, eu administro um grupo chamado Arte em Rede, e que é um grupo de formação de público, né? Ele é grande parte, tem 140 pessoas, grande parte são mulheres interessadas em arte, mas tem alguns homens também. E daí eu sempre fiz, né, assim, alguns programas presenciais que eram de visitas, eram de encontros, de discussões, de aula, enfim, vários, há mais de 7 anos, né, tem esse grupo. E daí, agora, com esse isolamento, eu comecei a fazer uns encontros, não são lives, né, são encontros como esse, com mediação da Poliana Quintela e alguns artistas. Aí nós fizemos um com a Sandra Cinto, e ela comentou sobre o trabalho da cidade de Matarazzo e que tinham muitos artistas. Então, a partir daí, eu conversei com a Carla, que tinha contato com o Mark, para a gente tentar organizar esse evento e apresentação, né? E eu vejo a cidade de Matarazzo como uma possibilidade, né? Como um novo espaço expositivo, assim como em Inhotim foi algo bastante inovador também. Eu acho que a cidade de Matarazzo vai trazer esse jeito da gente né, experimentar a arte, viver a arte. Então, é isso, queria agradecer. Quem não conhece o Arte em Rede, recomendo entrar no nosso Instagram. Não é um Instagram muito alimentado, porque eu escolho pontualmente os programas e os encontros para formação de público, né? Não tem nenhum viés comercial e é um viés mesmo de inserção no sistema das artes. É isso, obrigada. Que bom, obrigada, Laide. Bem-vindos todos que estamos aqui. Então, é um prazer enorme poder estar fazendo essa parceria com a Arte em Rede, que eu conheci através de um convite da Laide. É um grupo super ativo e um grupo que faz formação de público, né? Uma coisa tão importante no Brasil. Eles têm um conteúdo maravilhoso nesses encontros. Eu participei recentemente de um que foi excelente, com a curadora Kiki Mazzucchelli, e admiro muito esse trabalho. Então, Alaide, foi um super prazer, né, poder ajudar a organizar esse evento, em que hoje eu tenho a grande alegria de apresentar o nosso querido amigo Marc Potier, uma pessoa que eu conheço desde que eu era criança, porque fazem quase 30 anos. Né, exatamente. No jardim de infância. De infância. E fizemos muitos projetos juntos, inúmeros, em vários lugares, não só do Brasil. E um deles, inclusive, e eu participei de uma maneira embrionária no início, também foi o Cidade Matarazzo. E o Marc é digamos, o grande cabeça, o grande idealizador do que é conceito curatorial nesse projeto incrível, que vai transformar seguramente o centro de São Paulo, e eu diria o conjunto da cidade como um todo, sem exagerar. Vamos ouvi-lo e é maravilhoso perceber que existe um projeto dessa envergadura, que é um projeto de revitalização urbana, mas utilizando a arquitetura de grande qualidade, design, e dando um espaço imenso para a questão ecológica, para a questão da arte contemporânea. E nisso o Marc é o precursor e é o responsável. Então, é um super privilégio para nós termos ele hoje aqui, para contar para a gente em primeira mão e com material exclusivo que ele preparou especialmente para hoje, o que é esse projeto incrível. Então, passo a palavra a você, Marc. Mais uma vez, muito obrigada por estarmos sempre juntos nessas empreitadas culturais. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer de estar com vocês. É um prazer de falar de um projeto super querido. Antes de iniciar essa apresentação, gostaria de dizer duas coisas, Carla.
Marca, você pode falar um pouquinho mais devagar? Ok. Tá? Eu acho que facilita a compreensão. Ok, vou dizer duas coisas antes de falar do projeto Matarazzo, que gostaria dizer que sem dúvida fui envolvido de uma maneira enorme nesse projeto, fui curador da invasão criativa que fizemos em 2014, mas, como dizer, esse projeto é mais grande que isso e hoje não vou falar da parte onde não vou estar envolvidos. Então, por exemplo, tem no futuro centro de criatividade que vai acontecer no ex-hospital Matarazzo. E, Carla, acho que você tem que colocar eu vou fazer isso agora. Vou mute todo mundo, tá, gente? Porque senão vamos ouvir muitos barulhos. Ok. Tá bom? Só que eu não posso mute você, então eu vou desmute você. Não. Exatamente. Vai. Então, tem esse futuro centro de criatividade. O curador é uma outra pessoa brasileira super famoso que é o Marcelo Dantas. Então, isso vai estar o futuro do projeto. Acho que eu vou estar no futuro com outros projetos, mas vou acabar com esse aspecto da curadoria. Alaide falou da Sandra Cinto. Só para você saber, no final vou apresentar o projeto que temos agora para o futuro hotel da cidade de Matarazzo, mas se você está olhando agora esse slide e que você vai na parte direita, um pouquinho em cima, você vai ver uma piscina num teto, uma piscina turquoise, azul verde. Então, isso é uma das piscinas do futuro hotel Rosewood da cidade de Matarazzo. E quem vai fazer essa piscina é a Sandra Cinto. Então, é grande privilégio de trabalhar com ela, que é dos 50 artistas que estamos convidando para fazer esse projeto. Mas, bom, agora vou fazer essa apresentação geral para você entender de onde está chegando essa loucura, vamos dizer isso. Não podemos falar do Matarazzo sem falar do idealizador dessa personalidade totalmente extraordinária que é o francês Alexandre Allard. Alexandre Allard é, como dizer, escolhi essa fotografia especial porque para mim é bem ele, é um homem de entusiasmo, é um homem multitalentos que está chegando do mundo dos bancos de dados, mas que é um homem que tem uma paixão brutal pela cultura. Cultura, estamos falando de música, por exemplo, dos melhores amigos dele é o Kanye West, pela moda, ele foi, está agora dono da Balmain, em Paris, ele está envolvido com arquitetura, ele comprou alguns anos atrás uma revista que se chama L'Architecture d'aujourd'hui. Então, cada vez que ele está pensando um projeto, a cultura faz parte dessa aventura. Então, acho que é uma coisa importante. E Alexandre, que foi educado na África, em Abidjan, quando ele chegou no Brasil, em Salvador do Bahia, imediatamente ele pensou: estou na minha casa. Então, essa vibração pelo Brasil foi uma coisa que aconteceu faz muitos anos e muito rapidamente ele tentou de ver como imaginar projetos no Brasil. E vamos chegar daqui a pouco na cidade de Matarazzo para vocês entenderem. Então, vamos acabar essa apresentação como projeto do Hotel Rosewood, mas não é a primeira experiência que o Alexandre Allard tem com esse mundo do hotel, porque em 2008, um pouquinho antes, ele comprou o hotel le Royal Monceau, em Paris, e decidiu, na maneira dele, que não é qualquer maneira, de home
convidar artistas para criar obras site-específicas, especificamente para o hotel. Coloquei essa fotografia das esculturas do artista russo Nikolai Politsky, mas também, antes de fazer as obras, ele inventou uma coisa que até hoje está famosíssima, que é The Demolition Party. Então, ele convidou todo mundo, dizendo como vamos fazer obras, estou convidando vocês para quebrar tudo. Mas ele convidou 20 artistas para participar e fazer um evento do Demolition Party, que estava ao mesmo tempo uma brincadeira, mas gesto artístico. E nesses 20 artistas, vou só dizer alguns nomes, como o Wang Du, o Arnequins, o Xavier Veillant, porque são artistas que depois convidei na Invasão Criativa, que organizamos juntos em 2014. Então, você está entendendo que estamos em frente de um homem que está uma paixão pela vida, uma paixão pela criatividade, uma paixão pelo Brasil, pelos artistas. Então, quando ele comprou o ex-Hospital Matarazzo em 2011, ele queria entrar no Brasil fazendo um presente. E ele me convidou para fazer esse livro, a slide que você está olhando agora, Made by, feito por brasileiros, porque ele queria fazer um livro colocando algumas das principais personalidades do mundo da arte para mostrar e divulgar a paixão dele, tanto no Brasil que fora do Brasil. Então, a minha sorte foi que, quando estamos trabalhando como homem que não tem limites, a ideia principal estava de fazer um livro de arte bom, mas quando falei com ele, o Brasil é um país enorme, então não vamos fazer um livro só sobre Rio de Janeiro, São Paulo, Inhotim, sem dúvida, Belo Horizonte, mas estamos num país gigantesco, temos, porque na época tinha a Bienal da Bahia, então 4 bienais, então estava super importante de incluir cidades como Curitiba, Porto Alegre, Salvador da Bahia e São Paulo. Estamos num país onde você tem Brasília, que não é qualquer cidade, porque é uma criação totalmente incrível. Então, ao final, falei, nesse livro, vou incluir 8 cidades. Então, ele topou. Eu conheço bem o Brasil desde 92, mas você nunca conhece tudo. Então, quando eu estava chegando em cidade, como Recife ou qualquer outra cidade, eu tinha pessoas dizendo, para o seu livro, você tem que pensar nesse artista, pensar nesse espaço de arte. Então, topei, e cada vez que estava ligando, dizendo, bom, desculpe, mas você acha possível se podemos colocar nesse livro mais esse lugar, mais esse artista? E cada vez foi sim. Então, ao final, você tem esse slide com esse livro, que são 3 volumes, 1.200 páginas, 230 personalidades do mundo da arte brasileira, 100 artistas, colecionadores, diretores de museus, galerias, as bienais e, sem dúvida, uma parte importante dedicada para Inhotim. Então, isso mostra mais uma vez para vocês que estamos em frente de um projeto, voltando no Matarazzo, que não está chegando de um dia para o outro de uma maneira qualquer. É um pensamento, estamos como homem que tem uma paixão, que é a cultura, que é uma pessoa generosa, que está já iniciando a sua chegada no Brasil como um livro enorme, para depois pensar no projeto do Matarazzo. Mesma coisa, o Haddad, que foi prefeito de São Paulo, encontrou com o Alexandra lá e falou, antes de você iniciar as obras, achou que seria interessante de abrir para o público o ex-Hospital Matarazzo, porque faz parte do patrimônio. Foi fechado durante 20 anos e achou que seria interessante de dar essa oportunidade. Alexandra lá, sem nenhuma dúvida, topou, mas falou, ok, mas vou mostrar também
a minha paixão pelas artes e vou convidar um curador para convidar artistas e vamos fazer uma invasão criativa. Estamos falando de invasão criativa para não falar de exposição, porque o que estávamos fazendo, de uma vez, estava de celebrar que toda a história do projeto Matarazzo, celebrar a criatividade brasileira e, ao mesmo tempo, convidar artistas para mostrar, como dizer, as culturas brasileiras, e vamos ver bastantes exemplos depois, e artistas que estavam dialogando com a arquitetura incrível desse ex-hospital Matarazzo, que, como você sabe, foi criado no início do século passado pelas famílias italianas. Então, para mim, confesso que, como curador, quando trabalhei para essa invasão criativa em 2014, nunca tinha essa impressão de trabalhar no ex-hospital, estava para mim trabalhando em palácios italianos. Então, coloquei essa imagem das plantas da invasão criativa. Você vai ver que tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 prédios do ex-hospital, mais a capela. Foi um desafio incrível. Bom, mais uma vez, estamos falando de um projeto do Alexandre Allard, então tudo está possível. A palavra não existe. Ele me falou na SPArt em 2014, ele falou, vamos abrir no início do mês de setembro, e rapidamente fiz as contas e tinha 4 meses para organizar essa invasão criativa. Então, foi um desafio enorme, porque estamos num lugar que foi fechado durante 20 anos, então tínhamos que encontrar um produtor para trazer eletricidade, água, bombeiros, seguro, rampas para as pessoas, fechar as salas perigosas, porque estamos num ex-hospital fechado durante 20 anos. E depois tínhamos de selecionar um outro produtor, Base 7, que nos ajudou com 109 artistas, metade brasileiros e a outra metade internacionais, mas cada um com uma relação com o Brasil. Então, acho que muitas de vocês foram nessa invasão criativa. São imagens para se lembrar desse momento maravilhoso. Então, a entrada da exposição, da invasão, estava na Alameda Rio Claro e estávamos entrando para essa escultura incrível de madeira do artista belga Arno Kins. Então, estava realmente um arco de triunfo para já colocar o público num evento que não foi qualquer evento. Depois, quando você estava entrando nos prédios do ex-hospital Matarazzo, a entrada da exposição, eu queria realmente uma artista icônica. A maioria dos artistas estavam vivos, mas convidei poucos artistas falecidos, mas para mim foi muito importante de entrar com essa vídeo Baba Antropofágica de 73 da Ligia Clark, porque tanto para Alexandre Allard que para mim a antropofagia é um elemento muito importante da cultura brasileira. Como vocês sabem melhor que nós, a antropofagia cultural é um aspecto muito importante da cultura brasileira. Essa maneira de comer a cultura da Europa para depois, como dizer, dar uma cultura que é puramente brasileira. Então, isso foi um recado forte que queremos dar desde a entrada dessa exposição. E a escultura que você tem na direita é dos Conde Matarazzo. Tínhamos uma mistura, como dizer, estamos falando do Alexandre Allard, que é um homem de música, de moda, de vários campos do mundo da cultura. Então, essa exposição tinha, ao mesmo tempo, performance, tínhamos concertos, tínhamos dança, vamos ver isso. Tínhamos muitas obras site-specific. Então, aqui você tem 2 obras totalmente incríveis. Você tem essa obra do Tunga, que foi uma
performance. Tunga, para as pessoas que não me conhecem, Tunga foi a minha chave de entrada no Brasil. Encontrei com ele em 93, foi uma paixão amical até o final da vida dele, e para mim, considero ele como um dos artistas mais importantes do mundo. Ele ofereceu para esse projeto, quase na entrada da exposição, estamos muito perto da vídeo da Lygia Clark, essa performance que demorou mais de 5 semanas, onde, como cada vez como Tunga, você tem essa mistura falando da vida, falando como posso dizer, você tem que imaginar que ele está misturando muitos elementos, símbolos como esses elementos que podemos imaginar como dedos, tinha esses jovens fazendo essa performance, criando essa cozinha, se posso dizer, como milhos e como perlas, e criando uma vida, uma escultura vivente. Então, foi realmente momento muito forte da nossa invasão criativa. Na direita, você tem uma fotografia de um artista que encontrei quando fui curador convidado na Bienal da Bahia, em 2014, e encontrei Juraci Dorrea. E gostei muito dele, dessa maneira de falar da cultura do cordel. Então, convidei imediatamente ele, e ele realizou esse afresco falando dessa parte da cultura do Nordeste. Dois exemplos. Confesso, para dizer a verdade, falei que convidei muitos artistas que tinham uma relação forte com o Brasil. Bom, tem uma exceção que é o Pierre Barclay. Eu tinha um sonho faz muitos anos de convidar ele. Então, isso foi realmente, como dizer, só por prazer puro que convidei ele. E o que você está olhando é um mar de óleo que está fazendo o efeito de um espelho. Então, estava uma maneira realmente de, como dizer, valorizar a arquitetura do Matarazzo. Na direita, você tem essas palmeiras de um artista inglês, Pierre Barclay, da Noruega. Douglas White, um artista inglês, e gostei muito dessa ideia de convidar ele, porque ele está falando da Amazônia, da maneira como, a partir das seringueiras, estamos criando as borrachas, e o que você está olhando como essas palmeiras são os pneus que estamos pegando nas estradas no Brasil, e a partir desses elementos quebrados, ele estava recriando esses árvores brasileiros. Então, é como Tunga, é um ciclo de vida e de morte. Mais uma vez, é uma prova que trabalhar com Alexandra Lar não tem limite e realmente não tem todos os dias, uma oportunidade de encontrar uma pessoa que está dando para você uma carta branca. Então, isso são dois exemplos totalmente incríveis. Do artista mexicano, mas que está morando, na época estava morando em São Paulo, agora está em Lisboa, que é uma obra que se chama O Abuso da História, que mais uma vez uma oportunidade totalmente forte. Fizemos essa performance antes da abertura da invasão criativa, jogando fora das janelas 300 plantas para recriar esse jardim que demorou durante o tempo da Bienal, que realmente, bom, acho que o título da peça significa totalmente o recado do artista, o abuso da história, e acho que hoje, como dizer, como o que está acontecendo com o meio ambiente e a maneira que temos que cuidar da natureza, essa obra poderia estar um recado bem atual. Também uma coisa, veio uma onda, bateu, derrubou os dois, aí veio outra onda, derrubou, aí saiu o biquíni da menina. Acho que acho você tem que colocar um Estou tentando tirar, mas isso aqui é alguém que eu não consigo mute. Dois caras. Ok, Marc, consegui. Perfeito. Ótimo.
na direita, você tem essa obra totalmente incrível do Arthur Lecher, Lavanderia, Demolição Líquida. Então, como ele estava falando, realmente estamos quase em uma escultura de uma nuvem de chuva, uma instalação realmente com água de reciclagem caindo em 2 andares dessa parte do ex-hospital Matarazzo, que para o artista é realmente como uma pintura do Magritte. E para ele estava uma maneira de falar de purificação do lugar. Realmente ele namorou esse lugar e para ele queria realmente lavar, purificar o ex-hospital Matarazzo. E foi uma das obras totalmente incríveis. Organizamos também casamentos entre os artistas. A imagem que você tem na esquerda, estamos falando de uma artista paulista, Caligra Pichot. A ideia estava de convidar artistas de rua. E, mais uma vez, pouco a pouco, você vai descobrir que realmente nossa intenção estava de falar da cultura brasileira o mais possível. Então, vamos ver muitos exemplos como o mundo da rua, a cultura funk, o mundo dos indígenas. Tudo isso estava parte de uma história que iniciamos durante a invasão criativa e que vocês vão entender que estamos continuando agora no projeto do Hotel Rosewood. Então, Caligra Pichot, pichador paulista, e organizamos desafio incrível que estava de colocar ele em frente de uma tribo da Índia, de Mumbai, que é conhecida para fazer esse tipo de afresco nos prédios das casas deles, que são desenhos super delicados em brancos para falar da cultura dos índios de lá, da relação com Deus, da plantação, e tudo isso. Então, nesse corredor, na esquerda, Caligra Pichot convidou a tribo Warli, e o que você está olhando são pequenos personagens brancos que estão andando na caligrafia. E na parte da direita, você tem o afresco dos índios com esse selo. Eu fui gastando areia assim. Pronto, Mark. Bom, vamos ver. Então, na direita, temos esse afresco então, da tribo Warli, onde o Caligra Pichot colocou esse selo da caligrafia dele. Então, acho que foi realmente como dizer, diálogo estético entre duas culturas totalmente, muito interessante. Na direita, você tem essa imagem de uma obra do grande artista Kenny Scharf, americano Kenny Scharf, e não sei se você está entendendo, bom, acho que a maioria de vocês foram visitar a exposição. Estamos falando do Cosmic Cavern. Então, estamos numa sala onde todos os elementos são elementos de recuperação que ele pegou no lixo nas ruas de São Paulo. Pinto de cores bem, como dizer, forte, colocou uma luz azul, uma música bem pop dos anos 70 e 80, e então realmente estava lugar de vida para dançar, foi também dos elementos que funcionou muito bem nessa grande invasão criativa. Já na Night Shop, artista brasileira, morando em Nova York, coloquei afresco e vídeos, porque essa imagem que vocês estão olhando, de verdade, é só uma parte da instalação, porque você tem que imaginar nas duas paredes perpendiculares, tinha vídeos. Janaína Chap tem uma parte do trabalho dela, bom, ela é uma artista pintor totalmente genial, mas ela tem também uma parte do trabalho dela como o mundo da vídeo e da performance. E o mundo aquático é bastante importante para ela. Então, nessa sala enorme onde ela pintou
esse afresco, foi realmente como duas vídeos falando do mar, foi realmente como dizer environmento aquático totalmente incrível que apresentamos pelo público. Dois mais artistas dessa invasão criativa, Rodrigo Bueno, que é um artista paulista, e que inventou essa instalação a partir das esculturas da capela. Como a capela estava, tudo isto estava preparando já as obras, as esculturas estavam armazenadas, então ele queria criar, e como para as pessoas que conhecem o trabalho dele, está super envolvido com a natureza, o meio ambiente, então foi realmente uma composição espiritual entre os santos da capela e o exterior, o jardim, a alma do ex-hospital. Na direita, estamos com um artista francês, Vincent Rosenblatt, que está morando faz 20 anos no Rio de Janeiro. Encontrei com ele em 2000, um pouquinho antes, quando fui adido cultural no Consulado-Geral da França, no Rio de Janeiro, e ajudei bastante ele para criar ateliês de fotografias nas comunidades. E faz 20 anos que ele está fazendo realmente um trabalho importante sobre a cultura funk. Então, tínhamos duas vídeos mostrando muitas imagens que ele registrou faz bastantes anos sobre essa cultura funk das comunidades. Laura Vinci e José Miguel Wischnik, papéis avulsos, de verdade fui estava falando do Arthur Lecher, dessa purificação. Lá fui realmente como ventiladores, a ideia dela, uma ideia do movimento, da transformação. Acho que todos os artistas convidados no Hospital Matarazzo, esqueci de dizer, como dizer, estava impossível para os artistas de não dizer sim no convite que fizemos. E quando falei do Tunga, além do fato que estávamos muitos amigos, quando convidei ele falou: Mark, estou super ocupado, estou com muitos projetos, não tenho tempo. Você não tem que esquecer que fizemos tudo isso em 4 meses. Então falei: Tunga, vem, você vai visitar o lugar e depois você vai tomar a sua decisão. Ele chegou no Matarazzo e aconteceu o que aconteceu. Ele falou: bom, ok, você entendeu muito bem, né? Não posso dizer não, porque o lugar é realmente incrível. Então, Arthur Lecher, Tunga, Laura Vinci, José Miguel Wischnik, acho que todos mais, como dizer, todo mundo tinha realmente essa vontade de namorar esse lugar totalmente incrível. Para mostrar também que tentamos de mostrar aspectos de cultura bem diferentes, não estava impossível para mim de resistir e não convidei porque de verdade não encontrei, ele estava doente na época, mas decidi de mostrar os filmes dos Educação para mostrar o outro ângulo de que existe no Brasil. E a imagem que você tem na direita é uma obra muito forte, acho uma resposta do Henrique Oliveira, de uma escultura que ele inventou numa das salas do Matarazzo, e acho que não tem que falar mais, a imagem está falando sozinha. Convidei também a Sofia Borges, artista paulista que vocês conhecem muito bem, que tinha na última Bienal de São Paulo essa participação gigantesca. E lá, em 2014, fizemos a recriação do seu ateliê. Estava uma maneira para ela de viver no Matarazzo, como dizer, as obras que ela apresentou estavam mudando, dependendo do que ela fazia. Ele estava presente no ateliê dela para receber as pessoas visitando a invasão criativa. Então foi realmente estava utilizando a palavra invasão, mas podemos também utilizar várias vezes essa palavra de casamento. Exemplo para mostrar esse movimento totalmente incrível. Você tem que saber que o dia da abertura
Alexandra lá organizou 16 concertos performance. A ideia estava desta impossível para cada de ver tudo. Então, é de estar com essa sensação de talvez perder uma coisa importante e de correr num lugar para um outro para ver o que estava acontecendo durante o dia da abertura. Então, estamos agora na capela. Na esquerda é uma instalação enorme, uma Valkyria da Joana Vasconcelos, grande artista portuguesa. E na direita, uma outra obra que ela realizou para Fafá de Belém, que cantou o dia da abertura, que é essa roupa de crochê, de bordado, que estava indo e cobrando totalmente o piano da performance dela. Então, obra de arte, performance, instalação. Estava mencionando que nessa vontade de mostrar a criatividade brasileira, a cultura brasileira, convidamos também uma tribo, Uniqui. Alors, Uniqui, eu encontrei o trabalho deles em 2012, na Fundação Cartier, em Paris, e gostei muito dos desenhos que eles estão fazendo, porque não tem muitas tribos artistas visuais. Então, decidi convidar e sabia que a Nazia Mechtaoui, grande amiga artista da Tunísia e da Bélgica, tinha uma ligação forte com eles. Então, ela falou, bom, vou organizar o Go Between, mas, Marco, você tem que saber que numa aldeia não tem ateliê. Eles estão pintando, fazendo desenhos com papéis A3, e a exposição que você quer, vamos colocar papéis na parede. Então, falei, de jeito nenhum, nisso não é o projeto do Matarazzo, quero ele pintar diretamente na parede e vai acontecer o que vai acontecer. Bom, tem um Deus no Brasil, Deus é brasileiro, vocês estão dizendo, e aconteceu que, bom, se vocês não sabem, os Uniqui são uma obra coletiva, significando que estão trabalhando juntos ao mesmo tempo. E de manhã até à noite, os três artistas da tribo Uniqui estavam pintando, e você vai ver, com essa imagem na esquerda, o tipo de afresco que eles realizaram. Na outra imagem, você vai ver no fundo que finalmente eles pintaram nas paredes inteiras. E desde Matarazzo, agora o trabalho deles mudará e eles estão fazendo mais e mais esse tipo de trabalho gigantesco. O que você está olhando também na direita é o Iban, o xamã dessa tribo, que está em frente de um espelho de água, e o trabalho da Nazia Mechtaoui estava de registrar as canções sagradas, porque esqueci de dizer que todos esses desenhos que estão fazendo são ilustrações de canções sagradas. Então, ele estava colocando o som dessas canções sagradas nesse espelho de água, criando esse movimento de luz para falar da alma e do espiritual da tribo Uniqui. Xavier Veillant, mencionei ele na Demolition Party em Paris, que mencionei antes. Xavier Veillant imaginou esses raios, escultura, mas mesma coisa, convidamos uma outra tribo, Yawanara, para o dia da abertura da exposição, para fazer uma benção, para realmente criar uma oração no Matarazzo. E a imagem, não sei se ele está muito boa na esquerda. Convidamos também dança. Estou gostando muito, faz muitos anos do trabalho da Márcia Miazes. Como vocês sabem, ele está trabalhando muito com a irmã dela, a Beatriz, que está fazendo os palcos dela. E então, tínhamos, no final da exposição, onde você estava saindo, no fim de semana, nas últimas horas da abertura da exposição, essa performance de dança, de gesso. E estava uma artista que estava entendendo muito bem o que foi a invasão criativa, que estava deixando essas esculturas maravilhosas. E depois encontrei com ele e agradeci.
porque gostei muito desse tipo de intervenção. Então, finalmente, estamos voltando na primeira página, é uma coisa boa para falar. Espera aí, Mark. Pronto, Mark. Tá bom? Uhum. Vamos? Então, nessa imagem, é bom de voltar nessa imagem para vocês entenderem. Na parte onde Mark, tinha a acho que invasão... você precisa compartilhar a sua tela com a gente. Ah, alors, escape. Alors, comment estou fazendo isso? Ah, voilà, partager l'écran. Tá bom? Sim. Voilà. Alors, desculpe. Diaporama a partir do début. Voilà. Então, tá bom? Todo mundo está olhando bem? Sim. Ok, perfeito. Então, essa imagem é importante para entender o projeto. O que você tem na parte da esquerda até, vamos dizer, 2/3 da imagem é o ex-hospital Matarazzo, onde aconteceu a invasão criativa. Tudo isso é tombado. Então, vai estar restaurado de uma maneira super boa. Depois você tem, onde falei da piscina da Sandra Cinto, você tem essa ex-maternidade que vai estar à entrada do hotel e depois você está chegando na parte do terreno, que é a única parte que não está tombada. Então, onde o Jean Nouvel tinha essa oportunidade de imaginar essa torre, Mata Atlântica, que é uma floresta vertical. Você está entendendo também que tem uma programação de recriar jardim enorme, de plantar muitas árvores para criar rio verde que vai até a Paulista. Na parte, vamos ver depois uma outra slide, mas na parte esquerda dessa imagem, você tem a rua São Carlos do Pinhal. E depois, a próxima rua é a Avenida Paulista. Então, estamos muito perto da Paulista, muito perto do MASP, e esse rio verde, na ideia do projeto, vai até a Paulista. E vamos ver isso porque tem uma ideia de um túnel na São Carlos do Pinhal para fazer essa ligação. Então, estamos realmente falando de um projeto seja um pouquinho longo demais para mim hoje, porque a realidade dessa palestra estava mais a invasão criativa, mas é um projeto de arquitetura, um projeto de design, um projeto ecológico, um projeto de, como dizer, economia social. Então, realmente é um projeto super completo. Então, vou voltar agora. Então, como mencionei, então, o Jean Nouvel, mencionei essa torre. O design é imaginado pelo Philippe Starck. Então, mais uma vez, estamos realmente com uma equipe de excelência realmente para trabalhar, para celebrar a criatividade brasileira. Então, para alguns que querem dia ir no showroom, vai ver essa imagem na esquerda, é uma maquete mostrando um pouquinho o futuro do projeto, mas bom, hoje a torre já chegou no último andar, vamos ver o prédio que está na direita já existe, que vão estar escritórios ao lado da capela, e coloquei essa planta onde você vai ver que também tem uma vida enorme embaixo, o parking, sem dúvida, para colocar os carros, mas tem o ballroom do hotel, tem cinemas, teatros, então vai estar uma vida cultural bem forte. Coloquei isso porque acho que são imagens totalmente extraordinárias da amplitude das obras que foram realizadas até hoje para o projeto Matarazzo. À esquerda é a ex-maternidade,
e na direita é a capela. Então, você tem que imaginar, acho que estamos falando de 60 metros no fundo, até o fundo, onde vão estar parking, ballroom, cinema, teatro. Então, realmente, toda essa vida que estava mencionando antes. Então, na imagem na direita é nesse showroom para mostrar como vão estar concebidos os quartos do hotel, os apartamentos que vão existir, tudo está como design brasileiro. Você vai talvez entender que a obra que está atrás do piano é uma cocarde, então estamos mais uma vez falando da cultura brasileira. As fotografias na esquerda é possível para você de saber, mas são fotografias do Cristiano Mascaro. Cristiano Mascaro, vamos ver ele um pouquinho depois também. E a imagem na direita são os futuros escritórios do lugar. Mencionei esse Rio Verde, o que você está olhando é túnel que está imaginado pela rua São Carlos do Pinhal, de maneira que do hotel da Floresta Vertical até a Paulista, você poderia ir a pé e estar num jardim cheio de árvores, de plantas e projetos. Então, não posso falar muito do projeto porque vamos abrir ano que vem, mas para dizer que faz 3 anos que estamos trabalhando sobre o convite de artistas brasileiros. Como mencionei, estamos continuando essa história. Então, uma celebração da criatividade brasileira, uma maneira de mostrar as culturas do Brasil, o Nordeste da Bahia, afrodescendentes, da cultura de rua, da cultura funk. Coloquei alguns dos nomes, estou dizendo alguns porque lá são obras permanentes nos espaços públicos do hotel, na entrada, no parking, nos corredores do hotel, então, nos jardins. Vou mostrar alguns artistas depois, mas tem também outros artistas que são convidados para imaginar os elevadores, imaginar os tapetes dos espaços públicos. Então, mais ou menos, acho que estamos chegando em mais de 70 artistas brasileiros que vão falar da criatividade desse país. Ayrton Heraclito. Estou colocando essas imagens que não são as imagens que ele vai mostrar no projeto dele, porque decidimos que a ideia estava de mostrar essa cultura do candomblé que ele está celebrando, mas essas imagens agora são imagens que são super conhecidas. Então, estamos trabalhando sobre outro projeto onde ele vai falar da cultura que podemos encontrar em Salvador de Bahia. Oscar Metsavat, artista que participou também na Invasão Criativa. Ele me convidou de verdade em 2015 para acompanhar ele para uma gravação que ele estava fazendo na tribo Axaninca. Axaninca, estamos no Acre, estamos perto do Peru, e essa viagem foi, sem nenhuma dúvida, muito importante para nós. Ele criou, a partir dessa viagem, instalações, vídeos, pinturas, fotografias, e o projeto que ele vai apresentar no Matarazzo vai falar da relação forte que ele tem com essa tribo Axaninca. Coloquei isso para você, Carla, porque é uma artista de Brasília, Virgílio Neto, que de verdade encontrei graças ao prêmio Pipa, e gostei muito do desenho dele. Então, ele vai fazer a fresco numa parte da torre, da parte da maternidade, onde ele vai criar um ambiente, uma fada que vai estar uma história que vamos contar sobre uma família paulista do conde Taraz, e a maneira como essa família se reunindo, as crianças, os jovens estão criando desenhos na parede. Então, faz parte também dessas histórias que vamos contar no Matarazzo. Sinclair Semin, artista brasileiro que está baseado em Nova York,
em Hydra, também na Grécia. A escultura que estou mostrando aqui não é a escultura que vamos ver no jardim, mas ele está imaginando uma escultura de bronze de 6 metros de altura. Mesma coisa para celebrar o Conge Taraz, que é uma história que vamos contar no nosso projeto. Também aproveitei, porque quando você está fazendo uma invasão criativa, você tem uma paixão com esses prédios e, dependendo das obras, fizemos durante esses últimos meses convite de alguns artistas para continuar de criar uma vida, continuar de mostrar nossa paixão como os artistas, e convidamos essa artista poeta, Cláudia Sebe, baseada no Rio de Janeiro, para lançar o livro dela, um livro de poesia, Safari. Então fizemos leituras, performances com música, e ela inventou também no bloco A do ex-hospital uma exposição que mostramos no mês ano passado. Mesma coisa como nosso querido Cristiano Mascaro. Cristiano Mascaro faz parte da família Matarazzo, ele está fazendo fotografias desde 2013. Temos um acervo de fotografias dele desde 2013 até hoje. Essa imagem que você tem na direita é uma imagem que gostamos muito, porque você está lembrando dessa imagem da capela. Então tem esse buraco, e nesse buraco tinha a sombra da capela. Então essa sombra é a capela. Então é uma maneira de falar da alma do Matarazzo, que achou, ele entendeu muito bem. Então fizemos a mesma coisa, você está olhando essa imagem na esquerda. Ele, num dos corredores, sempre do bloco A, que estava liberado pelas obras, onde mostramos bastante dessas imagens. E estou acabando essa apresentação. Essa imagem é o feliz da vida, porque ganhamos o prêmio da Associação dos Críticos de Arte, como a melhor exposição do ano em 2014. E para quem quer saber mais sobre todos os 109 artistas que convidamos na Invasão Criativa, temos esse website feito por brasileiros.com.br, onde vocês vão reencontrar muitos dos elementos que mencionei e bem mais, sem dúvida, porque em pouco tempo está impossível de falar de tudo de um projeto tão grande. Muito obrigado. Parabéns, Mark, foi muito bom. Obrigada. Espero que as pessoas tenham gostado. E, gente, eu vou abrir aqui, a gente aumentou alguns minutinhos. Caso alguém queira fazer perguntas, só levantar a mão. E... Mark, qual é a ideia de... Mark, qual é a ideia do projeto pronto de entrega para o público? Mark, você pode tirar a sua apresentação? Mark, isso, ótimo. Então, gente... Tá bom? Alguém fez uma pergunta sobre qual é a ideia sobre a apresentação do projeto ao público. É a Rita. A Rita. Como dizer, estava mencionando que estamos convidando artistas para os espaços públicos do hotel. Então, vai dar uma oportunidade forte para qualquer pessoa de aproveitar dos espaços públicos, dos elevadores, de alguns corredores, para ver essas intervenções. Mencionei Saint-Clair-Semin, vai estar no jardim. Então, vamos organizar mais um livro para falar de todos os artistas que convidamos. Vamos também organizar visitas para o público descobrir todas as obras que foram feitas para os artistas. Sem dúvida, vão estar algumas obras que vão estar fechadas para o público. Por exemplo, a piscina do hotel, acho que não sei como a cidade de Matarazzo vai organizar isso no futuro, mas acho que vão estar alguns momentos específicos durante o dia onde as pessoas interessadas poderão encontrar. Mas o que acho mais importante é de ver que esse projeto, que não,
como mencionei, isso é a minha parte. Depois vai estar quase 3.000 ou 4.000 metros quadrados de centro de criatividade, que vai estar como a curadoria do Marcelo Dantas. Tem também um projeto na Paulista de um totem gigantesco, estamos falando de uma altura gigantesca do Arno Kins também, para ficar como uma escultura icônica da cidade. Então, tem outros projetos para mostrar que a arte vai continuar, que vão estar outros projetos e que vão estar, que a cidade de Matarazzo vai estar sem parar um projeto de surpresa. Nossa, parabéns, Mark. Sensacional a apresentação e parabéns pelo projeto. Merecido o prêmio. Obrigado. Realmente, gente, esse projeto é fenomenal e é um projeto que é muito além, muito avançado em termos de tecnologia também do Brasil. Ele tem toda uma parte de restaurantes e de área comercial que vai acontecer com uma interação tecnológica única, aliás, única no mundo. A gente não pode, enfim, não se sabe muitos detalhes ainda, mas com certeza, no máximo, até 2021, vamos todos poder usufruir disso, né, Mark? Exatamente. Não, é um projeto infinito. Você está falando de tecnologia. Sei que tem estudo totalmente incrível sobre o concreto. Então, vão estar novidades em termos de concreto. Bom, concreto, que você sabe, o Brasil está, como Oscar Niemeyer, realmente um país importante por isso. Lá vão estar revoluções em termos de utilização do concreto. Eu estava mencionando economia participativa na Alameda Rio Claro também. Os irmãos Campana estão inventando quioscos para receber pessoas que vão vender legumes, frutas. Vai ter uma feira ecológica enorme de orgânicos, né? Toda uma feira de orgânicos no meio do jardim. Então, é realmente, como dizer, merece mais uma hora de palestra. Mas depois a gente quer saber mais da arte, uma né? pergunta. Mark, e vai ter um espaço expositivo para, enfim, para ter curadorias e exposições ou não? Então, isso vai estar o projeto do Marcelo Dantas. Sei que vai estar um lugar mais imaginado como lugar de transformação, onde vão estar projetos diversos. E você não tem que esquecer que, como Alexandra Lar, como mencionei, ele quer um lugar onde vão estar exposições, mas que vão se transformar em um lugar de concerto à noite. Ele quer convidar pessoas da ciência. Então, vai estar mais um lugar, um laboratório de pensamento com todos os assuntos que ele está gostando. Então, pode ser sobre a questão do meio ambiente, pode ser a ciência, pode ser dança. Vai estar vários assuntos nesse lugar. Exatamente, mas vai ter exposições temporárias e exposições com curadorias especiais. Bom, é previsto agora, bom, como tudo o que está acontecendo, não sei onde estão os projetos, quando vão abrir, isso não sei. Acho que a próxima vez você tem que convidar o Alexandre, o Marcelo. Seria ótimo. Vamos fazer isso com uma continuidade daqui a alguns meses, né, Alaide? Eu acho muito bom. E com o gostinho de quero mais. Eu acho que a conversa boa é essa conversa, né? Que fica um pouco da conversa para depois. Exatamente. Alguém mais quer saber alguma coisa, perguntar? Podemos encerrar. Então, Mark, eu queria muito te agradecer mais uma vez, agradecer a Alaide também, o Grupo Arte em Rede, pelo interesse e está sempre mobilizando ocasiões em que a gente pode falar de assuntos tão importantes ligados à arte contemporânea e a outros temas, né, da cultura, da criatividade. Mark, muito obrigado mais uma vez. Excelente apresentação. Obrigado Esse material vai ficar salvo
Obrigado por essa performance que você organizou dentro da palestra. Olha, eu te confesso que eu estou até agora sob o impacto do susto dos hackers. Mas a gente foi bem rápido, né? Todo mundo saiu e voltou. Foi bem legal. Nós contra-atacamos. Devo dizer que reagimos bem. Mas achou que tinha uma pessoa presente desde o início, porque desde o início eu tinha uma coisa amarela. Eu me lembro, às vezes apareciam umas setas. Então achou que tinha já uma primeira pessoa pronta para esperando os amigos. Infelizmente, vimos hoje qual é o problema do Zoom. Existem outras alternativas hoje, mas enfim, foi uma emoção, foi uma aventura. Também. Obrigada, Um grande abraço gente. para todo mundo. Beijos para todos. Obrigada. Estamos esperando. Abraço, viu? Obrigada. Estamos esperando você no Matarazzo ano que vem. Exatamente. Depois vocês podem ver a Obrigada. apresentação no Instagram da galeria e no GTV também da Arte em Rede. Beijo. Obrigada. Tchau.